Você provavelmente já ouviu que pensa demais. Disseram que você se envolve demais nas conversas, que sente demais o que os outros dizem, que leva tudo para o lado pessoal. Talvez tenham comentado que você fica cansado sem motivo depois de falar com certas pessoas, que sai de encontros sociais diferente de como entrou, mais pesado, mais silencioso, como se algo tivesse sido drenado de você. E em algum momento, talvez quase sem perceber, você começou a se perguntar se o problema é você. Se existe algo errado na sua forma de conversar, de ouvir, de se conectar. Enquanto outras pessoas parecem conversar por horas sem grandes efeitos, você sente o corpo reagir. Um cansaço estranho, uma vontade de se recolher, um peso que não vem das palavras ditas, mas de algo que ficou no ar. E talvez você tenha tentado ignorar isso, se forçar a continuar, sorrir, participar, como se sair de uma conversa exausto fosse sinal de fraqueza. Mas talvez essa história esteja incompleta. Talvez não seja você que está errado. Talvez seja a forma como sempre interpretaram o que acontece dentro de você. Existe uma diferença profunda entre pessoas que apenas trocam palavras e pessoas que realmente processam conversas. Algumas mentes funcionam como sistemas simples, focadas no conteúdo direto do que é dito. Outras funcionam como sistemas de alta resolução, que captam não só as palavras, mas o tom, o ritmo, as pausas, as contradições, as emoções por trás do discurso. Quando você sai emocionalmente esgotado de certas conversas, não é porque você é frágil. É porque o seu sistema não opera no modo superficial. Ele opera em camadas. É como comparar um rádio antigo com um equipamento moderno que capta múltiplas frequências ao mesmo tempo. Um não é melhor que o outro, mas o segundo processa muito mais informação. E processar mais informação exige mais energia. O que durante anos foi chamado de sensibilidade excessiva pode ser entendido, na verdade, como um sistema avançado de leitura humana. Do ponto de vista do cérebro, isso aparece em alguns recursos que trabalham juntos. O primeiro é a captação ampliada de sinais sociais. Algumas pessoas têm áreas cerebrais mais ativas para perceber microexpressões, mudanças sutis de tom, pequenas incoerências entre o que alguém diz e o que demonstra. Biologicamente, isso envolve circuitos ligados à empatia e à atenção social. Na vida real, isso significa que você não ouve apenas uma história. Você percebe se a tensão, defesa, carência ou conflito escondido nela. O benefício é uma compreensão profunda das pessoas e das situações. O custo é que cada conversa vira uma experiência intensa, mesmo quando, por fora, parece simples. O segundo recurso é o processamento contínuo. Para esse tipo de mente, a conversa não termina quando a interação acaba. O cérebro continua organizando, interpretando e conectando informações. Uma frase dita de forma ambígua pode gerar várias hipóteses. Um silêncio pode abrir perguntas. Isso envolve áreas ligadas à memória e à antecipação. O benefício é insight, aprendizado e leitura refinada do comportamento humano. O custo é que o descanso mental demora a chegar. Enquanto outros encerram a conversa e seguem, você ainda está processando. O terceiro recurso é a ressonância emocional. Algumas pessoas sentem principalmente as próprias emoções. Outras sentem, quase sem perceber, as emoções do ambiente. Se alguém fala com raiva contida, o seu corpo reage. Se alguém está confuso, você sente confusão. Não é escolha consciente. É o sistema nervoso respondendo a estímulos emocionais externos. O benefício é empatia real, capacidade de acolher e criar vínculos profundos. O custo é absorver cargas emocionais que não são suas. Quando esses três recursos funcionam juntos, conversar deixa de ser apenas troca de informações. Vira envolvimento neural e emocional. E isso tem um preço energético real. Viver assim é mais difícil em certos contextos, especialmente no mundo atual. As conversas se multiplicaram. Mensagens, reuniões, chamadas, interações constantes. Poucos espaços respeitam pausas. Poucos ambientes permitem silêncio verdadeiro. Para um sistema que processa profundamente, isso é como viver com o volume sempre alto. O cansaço que aparece depois de conversar não é drama, é sobrecarga. A vontade de se afastar não é antissociabilidade, é autorregulação. Se você força um computador potente a rodar vários programas pesados sem interrupção, ele não falha por ser ruim.
Ele falha por excesso de demanda. O desligamento, nesses casos, não é defeito, é proteção biológica. Esse tipo de funcionamento não desapareceu ao longo da evolução porque ele tem valor. Em grupos humanos, sempre houve pessoas responsáveis pela leitura fina do ambiente. Enquanto alguns falavam, outros percebiam o clima. Enquanto alguns avançavam, outros detectavam tensões antes que virassem conflitos. Pessoas que se esgotam em conversas costumam ser as mesmas que percebem quando algo não está bem, quando alguém está escondendo algo, quando uma situação precisa de cuidado. Elas ajudam a manter equilíbrio emocional coletivo, mesmo que isso raramente seja reconhecido. Esse traço está ligado à antecipação, à estratégia e à preservação de vínculos. Ele existe porque foi útil e continua sendo. Imagine uma ferramenta de precisão. Ela não foi feita para qualquer tarefa. Usá-la de forma bruta desgasta suas partes delicadas. Mas, no contexto certo, ela faz algo que nenhuma outra consegue. O problema nunca foi a ferramenta. Foi o uso inadequado. Conversas superficiais, ambientes emocionalmente carregados ou interações sem limites são como usar uma ferramenta sensível em terreno hostil. Com o cuidado certo, ela funciona de forma extraordinária. Sem cuidado, ela se desgasta rapidamente. Por isso, a saída não é se tornar menos sensível às conversas. Não é endurecer, nem se fechar por completo. A saída é proteger o próprio sistema. Escolher melhor onde investir energia. Reconhecer que nem toda conversa merece o mesmo nível de envolvimento. Permitir pausas. Criar espaço de silêncio depois de interações intensas. Não como fuga, mas como manutenção. Limites não são rejeição ao outro. São preservação de si. Você não precisa mudar quem você é para se encaixar em um mundo que conversa demais, escuta de menos. Precisa apenas parar de se exigir funcionamento infinito. Quando você começa a entender isso, algo muda. O cansaço deixa de ser um mistério. A exaustão ganha contexto. E sair de uma conversa não parece mais fraqueza, mas inteligência interna. Talvez você perceba que não são todas as pessoas que te cansam. São certos tipos de interação, certos climas, certas dinâmicas onde você sente que precisa sustentar demais. Observar isso é o primeiro passo para uma vida mais compatível com o seu funcionamento. Se isso fez sentido para você, talvez também faça sentido olhar para como você se envolve nas conversas do dia a dia. Em outro momento, podemos explorar como identificar quais interações te nutrem e quais te drenam. Por agora, talvez baste ficar com essa ideia simples e transformadora. Algumas conversas te esgotam não porque você é fraco, mas porque o seu cérebro trabalha em profundidade. E respeitar isso muda tudo. Se tudo que foi dito aqui ecoou em você, talvez não seja coincidência. Talvez seja o seu próprio sistema interno reconhecendo algo que nunca foi nomeado com clareza. E quando isso acontece, vale a pena continuar explorando. Se inscreva no canal e deixe o like, não como um gesto automático, mas como um sinal de que esse tipo de reflexão precisa de espaço. Cada inscrição ajuda esse conteúdo a chegar a pessoas que também passam por isso em silêncio, achando que cansaço é fraqueza, quando na verdade é sensibilidade mal compreendida. Aqui, a ideia não é te consertar, é te ajudar a se entender. E se você ficar por perto, os próximos vídeos vão aprofundar exatamente esse tipo de conversa que normalmente ninguém tem, mas todo mundo sente.